E aí pessoal, tudo bom? Certinho com vocês? Aqui é o Alex, esse é o American Cut. Aqui eu tento mostrar os Estados Unidos como ele realmente é, como, de uma maneira nua e crua, de uma maneira que você nunca viu na televisão, tá bom? Obrigado por estar assistindo aí esse vídeo. E vocês devem ter percebido aí ultimamente, nesses últimos dias de protesto no Brasil, um pessoal que foi às ruas também protestar a favor do governo, né? Foram protestar em favor, defendendo o governo. Teve uma pessoa lá, né? Eu não quero faltar de respeito com ninguém não, porque uma pessoa dessa é até digna de pena, né? De repente ela tem algum problema psicológico ou tem algum problema físico que ela não pode trabalhar e depende do governo para sobreviver. Depende desses Bolsa Família, programa social do governo para sobreviver. E por isso ela se acha na obrigação de defender o governo. E, entendeu? Não conheço a pessoa, não vou julgar essa pessoa, mas um cidadão aí, né, uma pessoa aí no Brasil, nos protestos defendendo o governo, ele segurou a placa aí dizendo: se você odeia o Brasil, vá limpar a privada em Miami. Primeiro de tudo, quero deixar bem claro aqui, que não existe, pelo menos não deveria existir, discriminação por profissão, por trabalho que a pessoa exerce, tá bom? No mundo perfeito, ou pelo menos no mundo mais digno, no mundo mais justo, num país mais justo, não deveria existir discriminação por causa do trabalho que você realiza. Estou falando pela minha experiência própria, tá? Pela minha experiência aqui de mais de 16 anos nos Estados Unidos, e por ter vivido em vários estados, várias cidades diferentes aqui nos Estados Unidos. Experiência própria, ok? Então não deveria haver discriminação e discriminação baseado na sua carreira, no seu trabalho que você realiza, tá certo? Na sua profissão. Ok, isso explicado, vamos ao tema do vídeo mesmo. Esse cidadão, ele quis menosprezar a pessoa que faz esse tipo de trabalho, mas de uma maneira defensiva. Ele queria defender o Brasil, queria defender o país, o governo, enfim. Agora, não precisava de usar essa imagem, né, de querendo denegrir a imagem da pessoa que faz esse tipo de trabalho, porque isso ofendeu muitas pessoas aqui nos Estados Unidos. Muitas pessoas aqui nos Estados Unidos acharam esse comentário dele preconceituoso. Acharam não, preconceituoso, muito preconceituoso. E sem fundamento, né? Sem razão. Ele não tinha razão nenhuma para falar isso, para postar, para colocar isso aí no cartaz lá em público, num protesto. Vamos aclarar aí, vamos fazer uma análise aí dessa linha de pensamento que ele tentou usar aí, e vamos ver quem tá certo e quem tá errado. Vamos ver onde é que tá o erro, onde tá o problema. Ele quis defender o governo, ele acabou ferrando o governo mais ainda com essa frase. Ele, sem saber, sem querer, inocente, né? Coitado, não sabe de nada. Ele ainda acabou ferrando mais ainda o governo e a forma de governar desse povo. Sabe por quê? Falando de novo, experiência própria, Estados Unidos, pessoas que eu conheço. Eu nunca trabalhei de faxina, de limpeza de casa, porém conheço várias dezenas de pessoas que fazem esse tipo de trabalho, ok? Preste atenção, assiste até o final, que no final do vídeo eu vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalha com isso, trabalhou com isso há muito tempo, e assiste até o final para você saber o que aconteceu. Mas pra gente entender esse assunto, a gente precisa, primeiro de tudo, tá? Antes de tudo, a gente precisa analisar o seguinte: não tem como a gente falar de vantagens e desvantagens de profissões, né, da mesma profissão,
em países diferentes. Não adianta você querer comparar quanto você ganharia em um tal país com a sua profissão que você tem hoje, sem você comparar o salário mínimo. Você precisa sempre usar o salário mínimo como comparação. Você não pode usar a conversão da moeda entre os países, porque isso aí, você quando recebe o salário mínimo em um país, você vai viver naquele país, você não vai converter o dinheiro. Se você fosse trabalhar naquele país e todo o seu salário você fosse enviar para o Brasil, aí você poderia converter quanto que você ia estar lucrando, quanto você ia estar ganhando no Brasil depois da conversão. Mas como se você for para morar nesse país, então você não pode converter as moedas, porque o seu salário você vai estar gastando. Se você ganhar em dólar, você vai gastar em dólar. Então vamos lá, comparando os salários dos países primeiro, acima de tudo, antes de qualquer coisa. Desculpa. Salário mínimo dos Estados Unidos, como vocês já estão careca de ouvir eu falar, o salário mínimo decretado pelo governo federal, 1.280 dólares. Esse é o mínimo federal. Claro que tem muitos estados que pagam somente esse mínimo, mas tem muitos, a maioria dos estados pagam mais do que esse mínimo, tá? A maioria. A pessoa, para ganhar esse salário mínimo aqui nos Estados Unidos, realmente ela tem que estar num subemprego, entendeu? Num caixa de um restaurante de comida rápida, entendeu? Tem que estar aí limpando o chão, tem que estar fazendo um trabalho bem subemprego mesmo, por alguma razão. Por alguma razão ela tem que estar fazendo um trabalho bem baixo, bem sem, que não existe nenhuma qualificação, vamos dizer assim, ok? Qualquer pessoa aqui com um mínimo de estudo e o mínimo de vontade de trabalhar, né, um mínimo de garra, ganha mais do que isso. Bom, isso sendo dito, vamos ver o salário do Brasil. Vocês sabem quanto que é? R$ 788. Agora vamos aos fatos, vamos aos números de verdade. Eu gostaria que, se você quiser entender o vídeo, você vai ter que prestar bastante atenção, porque são muitos números, muitos cálculos, e para você entender você vai ter que prestar bastante atenção. Vamos lá. Primeiro, no Brasil, essa profissão é chamada de diarista, né? A pessoa que trabalha por diária, limpando casas. Nos Estados Unidos é chamada de house cleaner. É uma house cleaner, tá? Ou housekeeping. É aquela pessoa que vem limpar a casa uma ou no máximo 2 vezes por semana. Geralmente 1 vez por semana mesmo. Ela não é empregada de uma casa, ela trabalha em várias casas por dia, várias casas por semana. Ela tem vários contratos com vários donos de casa, ok? Quanto ganha uma diarista no Brasil hoje? Eu fiz uma busca na internet, uma pesquisa, e descobri que uma diarista no Brasil hoje está ganhando aí em média R$100 por dia, R$100 a diária, ok? R$100 a diária, uma pessoa, uma diarista. E geralmente ela geralmente ou ela trabalha para uma agência e ela vai sozinha limpar essa casa, ou ela vai estar trabalhando para ela mesma. Ela é a própria patroa dela, tá certo? Quanto ganha uma diarista ou uma house cleaner ou uma housekeeper nos Estados Unidos? O número é o mesmo, é 100 também, só que aqui é dólares, né? $100 em média, uma helper, ok? Uma ajudante, galera. Aqui nos Estados Unidos eu estou usando o exemplo de uma ajudante, uma pessoa que trabalha abaixo de outra, ela trabalha para outra pessoa. Geralmente as agências aqui, a dona da agência geralmente trabalha também. Ela tem o seu carro, vai buscar as pessoas, as ajudantes, né? E fazem várias casas por dia, ok? Faz em média 5 casas por dia. Algumas fazem um pouquinho menos, algumas fazem um pouco mais. A média é 5 casas por dia, e a média de duração de trabalho é 2 horas por casa. Por isso precisa de uma ajudante para terminar a casa em 2 horas
e conseguir fazer mais casas em um dia, ok? A patroa, a dona da agência, ela vai cobrar em média aí uns $100 por casa. Algumas casas são um pouco menos, outras casas são um pouco mais. A média é $100 por casa. Se ela fizer 5 casas por dia com uma ajudante, ela vai ganhar $500 por dia. Se ela pagar a média de $100 para ajudante, ela vai ficar com $400 por dia. Esse é o lucro dela depois de pagar a ajudante, tá ok? $400 por dia. Agora você multiplica, eu tô falando da patroa, tá? A patroa multiplica $400 por dia vezes 5 dias por semana, não trabalha sábado nem domingo. Isso aí dá $2.000 por semana. $2.000 por semana vezes 4 semanas dá $8.000 por mês. $8.000 por mês é quanto ganha uma dona de agência de limpeza de casa nos Estados Unidos. Lembrando que geralmente essas agências são pequenas, não tem mais que 3, 4 ajudantes. E quanto mais ajudante, mais casas consegue fazer num dia. Lembrando disso, tá? Mais rápido termine, mais casa consegue fazer durante o dia. Mas eu tô usando o exemplo como um ajudante só. Uma dona de agência com um ajudante ganha $8.000 limpo por mês. $8.000 por mês. Se ela fizesse mais casas, ela ganharia muito mais. Gastaria um pouco mais com ajudante, mas ganharia muito mais também. Mas $8.000 por mês, galera, é um salário muito bom para Estados Unidos, tá? Muito bom. O salário aí já eu diria tá na casa da classe média. Da classe média para classe média alta. Porque lembrando que aqui é uma pessoa só. É uma mulher, dona de uma agência de limpeza. Não contando o marido ou os filhos, entendeu? Não contando o salário total da casa. O salário apenas da mulher. $8.000 por pessoa por mês. Isso é um bom salário, tá? Um salário muito bom. Já é considerado aí classe média, média alta. Um salário muito bom. Dá muito conforto. Uma pessoa ganhando isso por mês tem um conforto muito grande mesmo em casa. Mas eu tô falando da patroa, né? Falei da patroa até agora. Mas vamos falar da ajudante, né? Vamos falar da ajudante porque seria injusto você comparar uma patroa nos Estados Unidos com uma empregada, uma diarista empregada no Brasil. Uma diarista que trabalha para uma agência no Brasil, tá? Então vamos falar de uma empregada aqui, uma ajudante aqui, uma helper, comparando com uma dona do schedule, dona do seu horário no Brasil. Uma diarista, mas que trabalha direto para o dono da casa. Não tem nenhum intermediário entre ela e o dono da casa, ok? Se você for nos anúncios aí dos jornais e tudo, você vai ver várias pessoas, várias diaristas colocando anúncios nos classificados, oferecendo seus serviços direto para os donos das casas, e elas cobram R$100 a diária. Ou seja, ela é a pessoa direta, não tem intermediário, ela é a própria chefe e cobra R$100 a diária. Segue comigo o raciocínio aí. R$100 a diária. Eu não sei quantas casas ela é capaz de fazer num dia sozinha, mas eu busquei aí, como eu não tenho essa informação de quantas casas uma pessoa consegue fazer sozinha no Brasil, por causa da maneira de limpar, o método, né, a técnica de limpeza, os materiais de limpeza, é bem diferente, não tem nada a ver. É bem diferente como é que fala? A profissão é bem diferente de um país para o outro, tá? Então, se você é diarista aí, se você sabe quanto que custa, deixa nos comentários aí pra gente aprender também. Mas, como eu não sabia, eu busquei na internet aí informações de valores, tá? Então, baseando nesses $100 por dia, no final do mês eu fiquei sabendo aí, eu vi nos fóruns aí, nos classificados, e nas notícias também, né, que parece que saiu
uma lei aí que protege as diaristas, que regulariza o trabalho de diarista, e diz que em São Paulo, tá? São Paulo, na maior cidade, no maior polo financeiro da América Latina, a cidade mais importante da América Latina, em São Paulo, o salário de uma diarista pode chegar até R$2.000. Pode chegar no máximo a R$2.000. Não se sabe de diarista que ganha mais do que isso. É muito raro, ok? Então vamos usar esse R$2.000 como teto, o máximo que se pode chegar para essa classe. Então vamos usar R$2.000 de uma diarista em São Paulo e vamos ver quanto que ela ganharia por mês, tá? Bom, por mês é 2.000, já estamos falando, né? Ela ganharia 2.000 por mês, mas quanto que ela ganharia por ano? Vamos supor que essa pessoa, essa diarista, tire um mês de férias não remuneradas. Não estamos calculando a remuneração aqui nas férias. Vamos ser bem pessimistas. Então, se ela trabalhar 11 meses por ano, tirando um mês de férias não remuneradas, 11 meses por ano, ela vai ganhar R$22.000 em um ano. R$22.000 em um ano, ok? Se a gente calcular aí R$22.000 por ano, quantos salários mínimos seriam necessários para preencher este valor em um ano? Quanto salário mínimo uma pessoa tem que ganhar para ganhar R$22.000 por ano? Eu fiz os cálculos e chega a 27 salários mínimos. Uma pessoa precisa ganhar 27 salários mínimos por ano para ganhar R$22.000 por ano, baseando em uma diarista. Agora, nos Estados Unidos, como é que é? Aqui nos Estados Unidos, como eu já falei, o número é igual, os números são iguais, só que a diferença é que aqui é dólar, tá? Uma diarista aqui, helper, lembrando de novo, helper, uma ajudante, ganhando o mínimo, ela ganharia $22.000 por ano. Ela trabalhando para alguém, para uma agência, ganharia $22.000 por ano. Quantos salários mínimos seria necessário para ela ganhar $22.000 por ano? Seria necessário 17 salários mínimos. A gente vê aí que existe uma diferença de 10 salários mínimos entre os dois países. Aqui você precisa ganhar menos salários mínimos para atingir esses $22.000 por ano. No Brasil você precisa ganhar 27, ou seja, 10 salários mínimos a mais para atingir esses R$22.000 por ano. Você precisa ganhar mais salários mínimos no Brasil, porque o salário mínimo no Brasil é mais baixo. É esse o ponto que eu quero chegar, por isso que eu desenhei tanto aqui. O salário mínimo no Brasil está tão desvalorizado, está muito desvalorizado comparando com a economia e com outras economias, né, de outros países do mundo mais evoluídos, que tem essa discrepância gigantesca aí de 10 salários mínimos de diferença, tá bom? Lembrando aí que a comparação que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos é com uma helper, é uma ajudante, não é uma dona de agência. Como nós vimos aí, a dona de agência ganha muito mais do que isso. Agora, resumindo aí, você realmente acha que é feio, é vergonhoso para uma pessoa vir para os Estados Unidos, como disse o fulano aí, lavar privadas? Você acha que é vergonhoso vir para os Estados Unidos lavar privadas e ter a vida que tem aqui, ser reconhecida, ser respeitada, né? Ser tratada por igual aí na fila do banco, ser tratada por igual em qualquer lugar que vai. Ela é uma trabalhadora pagadora dos impostos, ela paga seus impostos e está gerando emprego, está gerando dinheiro, movimentando a economia. Ela pode comprar um carro legal para ela, seguro, entendeu? Um carro bom. Ela pode transitar nas avenidas, nas ruas com segurança, numa estrada boa, com qualidade. Ela pode ir e vir sem medo de ser assaltado no meio da rua. Existe o risco? Existe o risco, claro. Qualquer lugar do mundo você corre o risco de ser assaltado.
Mas o risco é mínimo, pessoal. É muito menor se for comparado com a situação do Brasil. Isso aí não pode nem se comparar. Isso aí é até injustiça. Isso aí é chover no molhado, é injustiça, entendeu? É chutar cachorro morto. Não vamos comparar a violência nos dois países, que realmente não tem comparação. Mas você precisa levar isso em consideração se você pensa em mudar de país. Então, levando isso em consideração, vale muito mais a pena ser diarista, ser faxineira, né, nos Estados Unidos do que no Brasil. Esse termo faxineira, galera, é a palavra certa para essa profissão. Só sou um pouco discriminatória, porque foi tanto usada, né, já foi tão usada por pessoas que querem discriminar, querem rebaixar as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que qualquer pessoa que fala faxineira agora, essa pessoa vai soar como discriminatória, mas não é, tá? É a profissão mesmo. Se você preferir falar diarista ou housekeeper, house cleaner, como você quiser, entendeu? Mas esse é o nome mesmo, faxineira, sem querer desvalorizar, desmerecer ninguém, tá bom? E então é isso aí. Leva bem em consideração todos os fatores e põe na balança e vê se não vale a pena você ser faxineira nos Estados Unidos. Entendeu? É muito melhor, você ganha muito mais dinheiro. E com o salário mínimo, que é mais valorizado aqui, você consegue comprar muito mais coisas do que se você estiver no Brasil. O salário mínimo é mais valorizado porque os preços das coisas é mais justo. Você paga menos imposto aqui e como resultado, os produtos fabricados no exterior ou aqui mesmo nos Estados Unidos sofrem menos imposto e como resultado ainda o preço vai ser bem menor, bem mais em conta, né? Bem mais justo, e assim rende mais o seu salário, tá ok? Eu tive que ser bem detalhista, pessoal. Desculpa aí se você está achando o vídeo muito longo, mas eu tive que ser bem detalhista para ficar bem explicado, para não ficar nenhuma dúvida aí para você que estiver assistindo, tá ok? Eu tentei fazer da maneira mais simples, mais detalhada possível, para que até uma pessoa de pouca instrução possa entender o que eu estou falando, ok? Agora vamos para fechar o vídeo. Lembra que no começo do vídeo eu falei que eu ia contar uma história que ia fechar o vídeo e ilustrar bem a vantagem de ser diarista nos Estados Unidos. Eu conheço, tá, uma pessoa, eu conheço várias para falar a verdade, mas eu vou usar uma pessoa como exemplo só para vocês terem uma ideia. Eu conheço uma pessoa desde que eu cheguei nesse país aqui, desde o primeiro dia que eu pisei nesse país eu conheço essa pessoa. Eu não vou falar nome, não vou falar o grau de relacionamento dela comigo, mas ela é bem próxima de mim, entendeu? Eu sou bem próxima dela, estamos aí, poderia dizer assim, estamos meio que parentes. E essa pessoa é uma mulher, uma senhora, a vida inteira trabalhou de housekeeper, de house cleaner aqui nos Estados Unidos, a vida inteira, ok? Hoje ela já não trabalha mais nessa profissão. Hoje ela já trabalha como realtor, tá? Como real estate, como corretora de imóveis. Mas suou muito para chegar onde ela tá hoje, tá? Hoje ela tá bem tranquila, tá com a vida feita, entendeu? Tá bem tranquila, mas não caiu do céu não. Mais de 30 anos ralando aí, limpando, como vocês, como muita gente no Brasil gosta de dizer, limpando merda de americano, limpando vaso de americano, tá bom? Agora, por que eu tô falando a história dela? É um ótimo exemplo. Ela, nessa vida inteira nos Estados Unidos trabalhando de limpeza de casas, ela era dona da agência, tinha pessoas abaixo dela trabalhando para ela, faziam várias casas por dia, ganhavam um troquinho legal. Com esse trabalho tão discriminado aí pelo brasileiro, né, no Brasil, ela conseguiu, sabe, fazer o quê? Ela teve várias conquistas, né? Primeiro, além de comprar uma casa no valor de 550 mil dólares à vista, uma nota em cima da outra assim, tá? 550 mil dólares, uma casa lá no norte, perto de Nova York.
casa própria, comprada à vista. Ela, além de comprar a casa, ela reformou a casa, gastou aí $150 mil na reforma da casa. Tomar uma água aqui. Essa história que eu tô contando foi há 15 anos atrás, tá? Assim que eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Ela reformou a casa, enfim. Sempre viveram bem, sempre viveram super confortáveis. Super, entendeu? Sempre tiveram tudo que queriam. Sabendo também, claro, equilibrar a renda, os gastos, enfim. Então, essa pessoa conseguiu, com o seu salário, com o seu dinheiro, dar todo o conforto para sua família, nunca faltou nada. E ela conseguiu formar a filha mais velha dela. A filha dela mais velha estudou medicina na Johns Hopkins University, lá em Delaware, tá? Ela conseguiu estudar medicina, se formou na Universidade de Medicina Johns Hopkins. Para quem é da área de medicina aí, a área da saúde, e tiver atualizado, e tiver informado, souber dessa área no exterior, sabe que a Johns Hopkins é uma das melhores universidades de medicina do mundo, tá? Lá em Baltimore, perto de Washington DC, perto da capital americana. A filha dela se formou em medicina e hoje é doutora, né? É uma doutora, leva um DR na frente do nome dela e já está atuando, já está praticando lá mesmo em Washington, tá? Só para vocês terem uma ideia, a filha dela se formou, a mãe dela era faxineira, a mãe da garota era faxineira, e hoje a menina é médica, é o orgulho da família. E a filha mais nova hoje é gerente de banco. Gerente de banco não ganha lá o mesmo dinheiro de um médico não, mas é um trabalho também, como se diz, um trabalho bom aqui, né? Mas só usei esse exemplo para vocês verem o que pode fazer uma pessoa que trabalha num subemprego aqui nos Estados Unidos. Não precisa de toda essa discriminação, não precisa de tudo isso, ok? Não precisa de toda essa discriminação e toda essa palhaçada, né? Vou falar assim, essa palhaçada com as pessoas que trabalham nessa profissão. Tá bom, galera? Obrigado por você ter assistido aí esse vídeo de 28 minutos já. Ficou mais longo do que eu queria, mas como eu falei no começo, eu queria que fosse bem detalhado para ficar bem explicado e tirar bem as dúvidas. Até porque nesses 2 anos e meio de canal, quase 3 anos, o que eu recebo de pessoas, de mensagens, de e-mails e mensagens nos comentários, enfim, pessoas pedindo para eu falar quanto ganha determinada profissão, quanto que uma pessoa com a profissão tal, um subemprego, ganharia nos Estados Unidos. Então, aproveitei o ensejo aí dessa confusão aí, dessa polêmica aí dessas manifestações no Brasil, e falei aí sobre house cleaner desculpa, sobre house cleaner, sobre diarista nos Estados Unidos. É vantagem, resumindo o vídeo todo, é vantagem você ser diarista nos Estados Unidos. É vantagem você ter qualquer subemprego nos Estados Unidos. Eu tenho outros dados aqui para outros trabalhos. Eu já vou aproveitar para fazer mais vídeos também sobre esse mesmo tema e esclarecer mais dúvidas sobre subempregos nos Estados Unidos. Quanto ganha cada profissão, cada subprofissão nos Estados Unidos. Tá bom, galera? Obrigado. Obrigado por assistir mesmo. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou, deixa o seu joinha básico aí para ajudar a gente. Se você realmente gostou, compartilha aí com seus amigos nas suas redes sociais. Divulga nosso canal para ajudar. E adicione aos favoritos se você quiser. Eu agradeço muito. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Ok? Muito obrigado. Um abraço do Alex.
do magrelo aqui. E nos vemos aí. Abraço, galera. Fui! Mas pra homem, galera, o trabalho mais local que chega, primeiro trabalho que ele entrega aqui, não tem muita leque, muita aberta pra escolher, vai direto pra construção civil mesmo.